Tá no ar mais um De Bem com você. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre uma doença, gente, que atinge 80% da população mundial com mais de 65 anos, a artrose. Quem já está aqui no estúdio é o médico ortopedista Dr. Guilherme Barbosa. Ele é especialista em cirurgia do joelho e medicina do esporte. Ele vai responder as principais dúvidas. Então vem pra cá, fica com a gente. O De Bem com você está começando agora. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 15 milhões de brasileiros já foram diagnosticados com artrose. E essa, doutor Guilherme, é uma doença que pode impactar muito a qualidade de vida nas pessoas, né? Então, vamos começar já explicando o que é a artrose. Como que a gente pode definir essa doença que afeta tanta gente aqui no nosso país? Sim, a artrose é muito prevalente. A artrose, ela é uma doença metabólica. Então, ela é composta por um conjunto de sinais e sintomas que vem de um processo inflamatório crônico dentro da articulação. Um desses sinais é a degradação da famosa cartilagem que reveste a articulação do joelho, mas ela não é tão simples assim. A gente tem que estar atento a vários processos que acontecem nessa articulação que vão dar origem à famosa artrose da articulação do joelho. Sim, e quais são ali os sintomas da artrose, os principais sintomas, né? Ok. Principais sintomas: dor, processo inflamatório que pode gerar calor, vermelhidão, inchaço na articulação do joelho, sensação de travamento do joelho, crepitação, que são aqueles rangidos, e a dificuldade da movimentação, a perda de força, a perda da função para aquelas atividades de vida diária, elas são bem comuns nas artroses. Tá aí talvez um dos principais sinais que vão impactar a qualidade de vida, né? E também a dor, porque viver com dor é horrível, né? Exatamente. Como que é a dor da artrose? A gente consegue diferenciar de outras lesões no joelho, por exemplo? Sim. A dor na artrose, a gente fala que ela é insidiosa, que ela chega, vem se instalando, vem aumentando ao longo do tempo, e ela pode ter gatilhos que podem gerar períodos de agudização. Então, se aquela inflamação dentro do joelho ela for mais descontrolada ainda, ela pode gerar picos agudos de dor. Mas, de uma maneira geral, o portador de artrose, ele tem dor quase que o dia inteiro. Desde a hora que acorda, até mesmo no período noturno tem dor, e uma dor relacionada muito às suas funções. Tem funções que exigem mais da articulação do joelho, como agachamentos, subidas e descidas de escadas, morros, que vão enfatizar essa dor. É bastante chateadora essa dor. Sim, e você relacionou a um desgaste, né? Mas o que causa essa artrose? Como que ela se desenvolve ali nessa pessoa? Sim, a artrose ela é causada por vários fatores. Então, tem fatores que são intrínsecos da pessoa e fatores extrínsecos. Então, por exemplo, traço genético pode influenciar no surgimento da artrose. Tem pessoas que têm familiares no passado que já sofreram com essa articulação, têm mais propensão a ter artrose. Atividades que exigem mais articulação, atividades de sobrecargas, de carregamentos de peso, de impactos, podem também propiciar o surgimento da artrose. Traumas no passado, como por exemplo fraturas na articulação do joelho, essas fraturas às vezes não se consolidam de uma maneira tão adequada, essa articulação perde a sua congruência, a sua conformidade natural, que pode favorecer o surgimento da artrose. Então, dificilmente a gente vai ter um único fator que vai desencadear o surgimento da artrose. Geralmente são vários fatores associados, um com maior importância do que os outros, mas geralmente é multifatorial o surgimento da artrose. Sim, a gente já fez um programa, né, doutor Guilherme, sobre os cuidados com a saúde do joelho na prática de atividade física. Então, no caso, a pessoa que não segue aquelas dicas que a gente deu no programa, está lá no YouTube, viu, gente? Dá para assistir. Ela pode desenvolver uma artrose no joelho, por exemplo? Sem sombra de dúvidas, principalmente se a gente for levar em consideração esses fatores extrínsecos. Então, atividades físicas de altas intensidades, de impactos frequentes, sem uma musculatura preparada, sem os estabilizadores do joelho ali saudáveis, podem sobrecarregar aquela articulação, esse processo inflamatório ele se instalar ali e que vai culminar naquele desgaste dessa articulação, principalmente da cartilagem que reveste a mesma. Sim, agora as pessoas costumam associar a artrose ao envelhecimento, né? E a minha dúvida é, pessoas jovens também podem apresentar esse problema? Excelente pergunta.
Sem sombra de dúvidas. E é cada vez mais frequente esse cenário. Então a gente vê as pessoas cada vez com idades mais baixas sofrendo esse processo inflamatório na articulação e principalmente esses desgastes articulares dessa cartilagem que reveste a articulação. Então a artrose não é doença de idoso, ela pode pegar uma faixa etária bastante variada. Sim, agora eu vou trazer aqui, é quase que um mito ou verdade, né? Porque eu li que todas as pessoas vão desenvolver algum grau de artrose ao longo da vida. Ou seja, está relacionada ao processo de envelhecimento. Ou seja, todo mundo vai ter algum nível de artrose ao longo da vida. Isso é mito ou isso é verdade? Quase todas. Eu falo que assim, a grande maioria pode até não ter processo sintomático da artrose, mas se investigarmos essa articulação, algum grau de desgaste, algum grau de inflamação crônica vai ter. Só que algumas pessoas vão ter esses graus mais elevados, mais avançados, que consequentemente vão proporcionar sintomas maiores e outras menos. Mas proporcionalmente a maioria vai ter a artrose articular, anatômica, histológica do tecido ali e sintomas. Sim. Então, eu não acho que é mito, não, acho que é uma verdade. Está esclarecido, né? A gente vai falar sobre diagnóstico agora, só que antes eu quero convidar todo mundo aqui para assistir o depoimento da dona Terezinha. Ela teve, doutor, um problema no joelho e compartilhou um pouquinho do caso dela com a gente. Vamos ver. Ok. Em outubro de 2023, eu comecei a sentir uma forte dor no joelho direito. Aí procurei o médico ortopedista e ele diagnosticou como artrose. Tomei alguns remédios e não melhorei, com isso eu procurei um segundo médico. Esse segundo médico, como era particular, e ele me pediu para fazer uma ressonância magnética. E foi constatado que eu tinha um rasgo no menisco, uma ruptura. E aí ele me medicou, tomei um remédio que chama Alginac Retarde e colágeno com cúrcuma. Aí ele mandou colocar gelo 3 vezes ao dia e mandou fazer fisioterapia. A partir daí, então, eu comecei a sentir bem melhor. Hoje eu já estou quase 100% boa. Quero aproveitar para mandar um beijo para a dona Terezinha. Muito obrigada por compartilhar o seu caso com a gente, dona Terezinha, porque a fala dela é tão importante, doutor Guilherme, porque queria trazer essa pauta, né? A importância do diagnóstico correto, para você tratar, né, o problema certo. Fala para a gente. A situação que a dona Terezinha colocou, ela é muito frequente no dia a dia. E a gente viu que num primeiro momento talvez não tenha sido abordada de uma maneira mais completa e na segunda visita dela no médico, ela recebeu um tratamento adequado e que está gerando o resultado. A artrose, quanto mais precocemente a gente diagnosticar, melhor. Por quê? Porque você pode lançar de medidas menos invasivas para o tratamento dela e que tem resultados interessantes. Então, se você pegar uma artrose inicial, um bom trabalho de fisioterapia, um bom trabalho para você diminuir aquele processo inflamatório, adequar uma atividade física à era de baixo impacto, talvez em água ou uma caminhada leve, associar as medicações, tal como ela falou, que são os ultracêuticos, junto com um sintomático, um analgésico, em situações mais específicas, talvez um anti-inflamatório. É importante a gente ir cercando esses fatores para a gente proporcionar um tratamento menos invasivo e eficiente. Porém, se diagnosticarmos essa artrose mais tardiamente, a tendência são esses tratamentos menos invasivos terem resultados e a gente ter que lançar a mão dos tratamentos mais invasivos, como por exemplo a cirurgia de substituição da articulação, que é a artroplastia total do joelho ou prótese do joelho, que é substituir aquela articulação desgastada por um joelho metálico. Então, respondendo sua pergunta, diagnóstico extremamente importante, quanto mais precocemente for feito, melhor. Sim, e como que é feito esse diagnóstico? Certo. O diagnóstico da artrose é simples. Primeira coisa, uma boa entrevista. Entender quando começaram os sintomas, né? O perfil de vida daquela paciente, quais são as atividades que ela pratica no dia a dia, no trabalho, em casa, as demandas que ela tem. Depois, um bom exame físico, entender a articulação. Amplitude de movimento, movimento da articulação, se está restrito ou não, se tem aqueles sinais inflamatórios como dor, né, inchaço, calor, vermelhidão. E a imagem para diagnóstico da artrose ela é simples, ela é uma radiografia. Você não necessariamente tem que lançar a mão das ressonâncias. Às vezes sim, como no caso dela, que tinha uma lesão do menisco, que é um protetor da cartilagem,
Então aí sim precisa da ressonância magnética. Mas de uma maneira geral, um bom exame físico, precedido por uma boa história, e um exame simples de radiografia é mais do que o suficiente para um diagnóstico adequado da artrose. E para dar sequência, doutor Guilherme, nessa nossa conversa, fala para a gente um pouquinho sobre a progressão da artrose, né? Como que é isso na prática? Certo. A artrose é uma patologia invariavelmente progressiva, mas a gente pode interceder nessa progressão tentando frear a mesma. De uma maneira geral, como que acontece essa progressão? Eu vou usar o manequim novamente. A articulação saudável, ela é revestida por uma cartilagem que está ilustrada aqui em azul, tanto na superfície do fêmur, no caso do joelho, e da tíbia. Anteriormente a gente tem a patela nesse manequim, que também tem esse revestimento de cartilagem. Quando essa cartilagem é saudável, ela é lisa, ela tem pouco atrito na execução dos movimentos. Quando esse processo inflamatório da artrose se instala, essa cartilagem começa a sofrer erosões, tá? Erosões essas que inicialmente são de tamanhos pequenos, mas que com o passar do tempo, principalmente se a gente não interceder na artrose, a progressão vai fazendo com que essas erosões sejam cada vez maiores e ocupando a grande parte da superfície da articulação. Sim. E você falou sobre a importância do diagnóstico precoce para evitar os tratamentos mais invasivos, né? E agora falando sobre os tratamentos mesmo. Quais são as opções? Eu sei que você já introduziu, né, no bloco anterior, mas quais são as opções para cada grau da artrose, até chegar numa cirurgia, por exemplo? Perfeito. De uma maneira bem simples e didática, eu gosto de dividir esse tratamento da artrose em 3 degraus. Eu sempre desenho essa escadinha para os pacientes. O primeiro degrau é aquilo que a gente falou no outro programa, né? Fortalecimento, estabilizadores das articulações saudáveis, né? Atividade física adequada, evitar ações de muito impacto, é o que a gente chama de adequação das atividades de vida diária, tá? Associado a isso, ainda nesse primeiro degrau, a gente pode associar algumas medicações que têm a capacidade de estabilizar a artrose quando ela está em estágio inicial. Porém, quando esse primeiro degrau ele é contemplado, mas não tem um efeito adequado, a gente sobe para o segundo. O segundo degrau são ações invasivas, porém não tão invasivas como uma cirurgia. O que a gente tem? A gente tem hoje uma medicação que é bastante validada cientificamente, que é o ácido hialurônico, que a gente chama de viscosupplementação. O que é a viscosupplementação? A viscosupplementação é uma medicação em forma de gel que tem a capacidade de, quando aplicada no interior do joelho, ela forma uma capa protetora naquela articulação, porque é um gel que tem uma viscosidade bastante importante, e essa capa protetora ela tem algumas ações, como por exemplo, diminuir a inflamação daquela articulação, lubrificar aquela articulação, melhorando a congruência articular e proporcionando um movimento mais adequado. E ela também ajuda na própria estabilização daquela lesão, né? Ela freia um pouco a lesão, não deixando aqueles orifícios, aquelas erosões progredirem. Então a viscosupplementação é uma ferramenta bastante interessante que a gente lança à mão hoje para tentar frear a progressão da artrose. O terceiro degrau já é para aquelas articulações mais acometidas, que têm erosões importantes, superfícies ósseas já com proeminências importantes, uma articulação que tem uma qualidade de movimento já bastante ruim, que esses tratamentos não invasivos ou minimamente invasivos dos 2 primeiros degraus não têm capacidade de atuar. E aí sim, esse terceiro degrau é o tratamento que é o final do túnel, que a gente chama, que é a artroplastia total do joelho, a prótese, a substituição da articulação que não está saudável por uma articulação metálica, uma articulação artificial. Sim, agora pensando até nos graus mais iniciais, né? A artrose tem cura, doutor? Ou esses procedimentos eles vão minimizar a evolução, vão melhorar ali a qualidade de vida da pessoa? Queria entender isso. Tem cura? É possível voltar para a primeira articulação? Não, infelizmente a artrose não tem cura, mas ela pode ser estabilizada e o paciente conviver com a artrose, porém sem sintomas. Então, lá dentro da articulação, se a gente for observar essa articulação a miúde, com um exame de imagem mais específico, ainda vamos ver sinais daquele processo inflamatório crônico, uma articulação degenerada. Porém, se bem tratada, a pessoa pode ter controle total dos sintomas e levar uma vida normal ou bem próxima do normal.
com alguma dor residual, alguma coisa assim, mas bem diferente do que aqueles sintomas exacerbados na doença descontrolada. Sim, agora, se a pessoa não trata a artrose, deixa chegar aí no último nível possível, o que pode acontecer com essa pessoa se ela não busca tratamento, se ela não trata? Infelizmente, esse cenário é bastante comum ainda. Apesar da informação, ela está próxima da gente, muita gente não busca informação ou essa informação não costuma chegar em certos nichos de pessoas. Se não fizermos nada, essa articulação vai falir. Então esse joelho vai entrar em deformidade, ele vai se angular, a movimentação vai praticamente ficar bastante prejudicada a nível de não conseguirmos realizar nossas funções do dia a dia e essa pessoa pode até chegar a ficar acamada ou restrita a uma cadeira de rodas. Então a progressão de algumas artroses do joelho, ela pode ser bem danosa no que diz respeito à qualidade de vida do paciente, infelizmente. Pois é. Agora, falando de atividade física, doutor, tem algumas atividades que são mais indicadas para uma pessoa que convive aí com artrose? Sim, com certeza. Basicamente aquelas atividades que vão exigir menos da superfície de revestimento dessa articulação, como por exemplo, atividades em água, as hidroterapias, atividades que você não tem impacto com o solo, como bicicleta ergométrica ou até mesmo a bicicleta normal num percurso adequado. Musculação. A musculação é fantástica, desde que bem adequada, exercícios bem colocados para esse público, porque a musculação vai trazer fortalecimento articular em um joelho degenerado como esse. Quando tem uma articulação com uma força adequada, pode ter uma sobrevida, uma qualidade de vida melhor. Então existem sim atividades que possam, não só podem, mas devem ser prescritas para esse tipo de paciente. Sim, e mudanças no estilo de vida também podem ser benéficas para a artrose, né? A gente fala muito sobre sedentarismo, má alimentação. Sim. Isso vai colaborar? Não tenha dúvida. Como eu disse no início, é uma patologia inflamatória. Então a alimentação composta por alimentos que não proporcionam inflamação do organismo, inflamação sistêmica, ela é muito importante para o portador de artrose. Por exemplo, uma dieta que não tem excesso de carne vermelha, que não tenha excesso das frutoses, né, que são os açúcares refinados, uma dieta que não tenha excesso da gordura saturada, das gorduras trans, álcool, todos esses são alimentos inflamatórios e que colaboram para o surgimento, a manutenção, o agravamento dos sintomas da artrose. Tudo com moderação, né, não sendo radical, mas os excessos são problemas para a artrose. Sim. O excesso de peso também, doutor, pode ser O excesso de peso também, o raciocínio é bem simples de entender, né? Quanto mais peso, maior carga na superfície articular, aquela cartilagem ali que já está degenerada, ela sofre mais pressão, né? E ela tende a sofrer com isso. E ela sofre com dor, inflamação, dificuldade de movimento, aqueles sintomas que a gente já falou por aqui. Sim, a gente está falando de um paciente que ele é portador da artrose. Agora, pensando em quem ainda não tem esse problema, a gente consegue prevenir? Consegue. E eu acho que esse é o grande lance hoje. Se a pessoa sabe que tem uma história familiar, que tem uma atividade que pode favorecer o surgimento da artrose, a prevenção é extremamente importante. Aí vai bater naquilo que a gente já conversou. Atividade adequada, força, controle do peso, orientações, né? Tem alguns casos que existem suplementos que podem prevenir a artrose também, que são alguns ultracêuticos. Então são todos esses fatores que quando em conjunto a gente atrelar eles encaixar bem perfeitamente ali, a gente pode evitar retardar o surgimento da artrose. E quando ela surgir, se ela surgir, que ela surja num nível menos avançado, né, para a gente poder ter uma vida mais próxima do normal. Sim, é legal ver como a medicina ela atualiza, né, inova no sentido de trazer qualidade de vida para essa pessoa também, né, doutor? A pessoa que está hoje convivendo com artrose tem solução, né? Deixa aí uma mensagem para essa pessoa que está passando por isso. Tem solução. Acho que bate muito no que a gente já falou. É extremamente importante buscar informação, que é o que o programa aqui traz de uma maneira bem simples e leve, né? Procurar ajuda profissional. Essa ajuda profissional não é tão difícil de ser encontrada, né? E está buscando esse equilíbrio de vida. Eu falo que ter uma vida equilibrada, ter uma articulação equilibrada, sem sombra de dúvidas, ela vai
ajudar na prevenção desse processo degenerativo que é tão danoso, tão pesado para o paciente que o porta. Sim, passando aqui o serviço completo, né? O profissional indicado que essa pessoa deve procurar é o ortopedista? É o ortopedista. No caso do joelho, hoje a gente está bem específico, né? Então procurar o ortopedista especialista do joelho. Sem sombra de dúvidas, ele vai poder te orientar e te propor o tratamento adequado para aquela fase da sua artrose, que é um problema. Não existe uma receita, é individual. Aquele paciente tem esse acometimento, tem aquele grau, precisa desse tratamento e acompanhar. A gente precisa de ter fidelidade a esse profissional, assiduidade para acompanhar e a gente entender o perfil, a gente como médico entender esse paciente e tentar ajudá-lo para evitar essa progressão ou o surgimento da artrose. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada, né, por vir aqui compartilhar tanta informação com a gente. Eu que agradeço, gente, foi um prazer. É isso, gente. A artrose no joelho é uma condição que limita, né? Mas com tratamento adequado é possível sim aliviar os sintomas, recuperar né, a capacidade dos movimentos e até mesmo retardar a progressão da doença. Por isso, diante de qualquer sinal, busque a ajuda de um médico especializado. E no mais, cuide da saúde do seu joelho agora para prevenir problemas futuros. O De Bem com Você está chegando ao fim. Você pode rever o nosso programa no canal da TV Horizonte no YouTube. Basta procurar por Canal TVH. Inclusive, tem um programa sobre como prevenir lesões no joelho durante a prática de atividades físicas publicado lá. E o nosso Instagram, gente, está cheio de conteúdo exclusivo, então segue o nosso perfil no @canaltvh. Muito obrigada pela sua companhia. Te vejo no próximo programa. Tchau!